Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 28 de maio, celebramos a solenidade de Pentecostes. Que o divino amor do Pai transborde em nossos corações e em nossas almas nesse santo dia. No evangelho desse domingo, acompanhamos o primeiro encontro de Jesus ressuscitado com os apóstolos. Cristo se faz presente no meio daqueles homens rodeados pelo medo e pela angústia. Sua presença traz a paz que apenas nosso Deus pode nos conceder. Seu Santo Espírito inunda o interior daqueles homens que, pela autoridade de Cristo, se tornam as colunas da Santa Igreja. Recebamos de coração aberto o Espírito Santo e estejamos sempre atentos à ação transformadora que Jesus quer realizar em cada um de nós. Se você deseja buscar o amor de nosso Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a paz de Cristo a um coração angustiado. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, o calor aragem, enchei-nos bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavar, ao seco regar, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o fio aquecei, dai a vossa igreja, que espera e deseja vosso
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, celebramos hoje com toda a igreja no mundo inteiro a festa de Pentecostes, em que nós agradecemos ao Senhor por aquela manhã. Foi uma manhã abençoada, em que em Jerusalém o Espírito Santo de Deus se derramou sobre a terra, no coração de homens tão humildes, tão simples, mas a partir do coração daqueles homens, o Espírito de Deus se espalhou como um rio, uma enxurrada de amor, de cura, de misericórdia sobre todo o mundo. E chegou até aqui, chegou no Meier, chegou na gente. E esse rio de vida, de paz, de alegria, ele tem corrido também na nossa vida, no nosso coração. Pentecostes começou há 2000 anos atrás, mas não terminou, não parou. Pentecostes é hoje, se nós pedimos a Ele: vem Espírito Santo, e Ele, muito gentil, acolhe o nosso convite e vem mais uma vez, e vem quantas vezes for preciso, e vem cada vez que a gente sente mais de perto a fraqueza da gente, para Ele ser a nossa força. Queria dividir com você só duas coisas que, nas leituras da palavra de Deus que a nossa mãe igreja nos dá hoje, me chamam muito a atenção. A primeira dessas coisas é a segunda leitura, que é um trechinho da primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto. E vou dizer com as minhas palavras o que ele diz na carta. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, o Espírito Santo vive nessa terra, nos nossos corações, e Ele deseja muito manifestar algo dEle, algo da bondade dEle, algo da santidade, da beleza dEle, através de cada um de nós. Através de cada um de nós, o Espírito Santo deseja mostrar um pouco da sua riqueza imensa, inesgotável, para fazer bem a todos, mas a partir de cada um de nós. Irmãos, nós vivemos em tempos difíceis, e não é nada fora do normal, que se nós dermos atenção excessiva às coisas que nos chegam, notícias de perto ou de longe, a gente acabe desenvolvendo um olhar, como é que a gente pode dizer, um pouquinho negativo
sobre a vida, sobre o mundo, como se tudo nesse mundo estivesse ruim demais. A maldade está transbordando, está tudo complicado. E à medida que a gente vai ficando velho, a gente diz assim: no meu tempo não era assim, né? Mas olha, com a ajuda do apóstolo Paulo, hoje o Senhor quer que a gente entenda uma coisa: nosso mundo pode estar cheio de muita maldade, pode haver muitas coisas que a gente preferiria não ter que encarar, não ter que ver, mas há algo muito vivo, muito puro, muito bonito nesse mundo. O Espírito Santo é Deus vivendo sobre essa terra, no coração daqueles que são dele. Esse mundo não está engolido por uma escuridão que já venceu tudo. Esse mundo não é um fracasso de tudo aquilo que foi sonhado. Esse mundo tem coisas muito lindas, e a mais linda de todas é o Espírito Santo, Deus vivendo sobre a terra, no coração dos que são dele. Mas agora ele deseja manifestar-se na terra, e esse é o desafio. Deixe que o Espírito Santo que vive em você mostre através de você um pouco da beleza dele sobre a terra. E mais ainda, não desista, não desanime de permitir que ele faça isso. Há momentos em que a gente tem a impressão de que a gente está nadando contra uma correnteza. Mas olha, pode ser verdade, viu? Mas se você pensar bem, o fato de a gente ter que nadar contra uma correnteza não é em si alguma coisa ruim. E o fato de você ter essa impressão também não é em si uma coisa ruim. Porque para ir na correnteza, qualquer coisa vai, até uma coisa morta. Não é bem uma correnteza, mas aqui atrás da igreja nós temos o rio, porque o povo chama a rua de Rua do Rio, né? Mas na verdade é o nosso, a gente tem um apelido carinhoso que é Valão, né? Pois é, aqui atrás, para ir na correnteza do rio, qualquer coisa vai, e vai muita coisa nessa correnteza, muita coisa morta, lixo. Para nadar contra a correnteza, é preciso que algo esteja vivo. Uma coisa morta é arrastada pela correnteza, não vai contra ela. Quando você tem a impressão de que você está tendo que lutar para ser fiel ao Senhor, quando você tem a impressão de que às vezes em volta muita gente já decidiu fazer as coisas e viver as coisas do pior jeito, mas você não deseja que seja assim, você quer fazer do melhor jeito que você puder. Não é que você imagine: eu vou fazer do melhor jeito do mundo. Não, eu vou fazer o melhor que eu puder para o meu Senhor, para as pessoas que Ele me deu. Quando você sente isso, é sinal de que você está vivo na alma. Não desista, não se canse de fazer o bem, não desista de permitir que o Espírito Santo se manifeste aqui na terra, através de você, do que você fala, do seu olhar, da sua mão estendida, do seu jeito de receber, acolher as pessoas na sua vida. Deixe que Ele mostre. Ele é maior do que nós, Ele é grande, Ele é forte, e se a gente conta com Ele, e se a gente é dócil a Ele, e se a gente se deixa conduzir por Ele, coisas lindas Ele vai manifestar através de nós. Ele vai mostrar para as pessoas através de nós, e através de você, o Espírito Santo de Deus vai fazer bem a muitos. Eu tenho certeza que já tem sido assim. Através de você, Ele vai fazer bem a muitos. Não desista, não se canse, não desanime. Talvez você não possa fazer tudo, mas Deus nunca pediu que a gente fizesse tudo do jeito que a gente imagina.
Deus pede só o nosso sim para aquilo que a gente pode fazer hoje, aqui. Seja fiel a Ele, e você vai ver a beleza do Espírito Santo se manifestando na sua vida, através de você, fazendo bem a muitos. Não ponha barreiras para Ele, não construa fortalezas dentro de você, não se isole, porque o risco da gente é acabar olhando para as coisas ruins do mundo, e para se defender a gente se fecha, a gente se isola, a gente briga com todo mundo, a gente aponta sempre o que está errado. Não entra muito nessa. Deixe que através de você Ele mostre um pouquinho da bondade dEle. Se aproxime, estenda a mão, faça a diferença, do jeitinho que você puder, onde o Senhor colocou você. No dia de Nossa Senhora de Fátima, se você veio, você viu, foi aquilo, né? E eu estava no final, acho que da missa das 9h30, passando aqui atrás, e aí muita gente vem falar, pedir uma bênção e tal. Teve uma hora que eu parei com duas senhorinhas aqui da igreja, estava conversando, veio mais uma senhorinha, devia ser uma vovó, com um neto. A vovó era desse tamanho, o neto era desse. E o neto, eu não vi nunca aqui, eu não sei, eu acho que não é aqui da igreja. O neto era um rapaz certamente com alguma síndrome, não sei se era autismo, não sei o que era. Mas a gente percebia que era um rapaz já, mas o jeitinho dele falar e dele se comportar era de um menino. E aí a vovó trouxe ele e pediu: padre, só dá uma bênção nele, para ele, ele tem problemas. Vovó, vamos dar uma bênção. Aí eu dei uma bênção na testa dele, o garoto era alto mesmo, né? Dei uma bênção na testa dele. Deus abençoe, meu amigo, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Aí ele me deu a mão assim para cumprimentar, e Deus abençoe, padre, Deus abençoe. Eu falei, amém, meu filho. Aí ele estendeu a mão para outra senhorinha que estava do meu lado, e todas baixinhas, eu acho que elas ficaram com medo, né, porque ele era muito grandão. Aí ele olhou para ela: Deus abençoe, Deus abençoe. Aí depois deu para ela: Deus abençoe. E aí a vovó, eu acho que ela ficou sem graça, ela achou que ele estava incomodando, né? Ela: padre, senhor desculpe, é porque ele é. Eu falei: ele é Jesus aqui abençoando a gente, né, filho? Aí ela: é. Irmãos, o Espírito Santo de Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, e Ele mostra a beleza da bondade dEle, do jeito que Ele quer. A gente não precisa ser grande humanamente falando, a gente não precisa ter força humanamente falando, a gente não precisa ser dotado intelectualmente, a gente só precisa ser menos complicado, talvez um pouco mais simples, como aquele garotão, né? E o Espírito Santo que vive na gente mostra, manifesta um pouco da beleza, da bondade, da delicadeza dele. Há uns anos atrás eu fui visitar as irmãs da Madre Teresa de Calcutá. Tem muita gente aqui da igreja que serve lá junto com elas. Elas têm uma casa lá em Bom Sucesso. E aí, nessa casa em Bom Sucesso, elas acolhem velhinhas. E aí eu fui lá visitá-las um dia, e as velhinhas, era 3h da tarde, as velhinhas estavam rezando o texto da misericórdia. E aí eu cheguei na hora do finalzinho já, e aí as velhinhas estavam rezando: Deus santo, Deus forte, Deus imortal. E elas são velhinhas que moravam na rua, muitas têm problemas mentais e tudo. E quando eu cheguei, quando eu ouvi elas rezando Deus forte, aquilo ficou assim no meu coração, e eu senti: meu Deus, o Senhor é forte e mostra a sua força nessas vovozinhas todas. Que mistério incrível, esse mistério de Deus que vive sobre essa terra, que é grande, que é santo, que é poderoso, mas que mostra um pouco dele através de gente tão simples,
tão pequena, tão frágil, onde você estiver, não desista de fazer o bem, não desista de ser uma expressão, uma manifestação do Espírito Santo sobre a terra. Não desista de acreditar que através de você, mesmo com todas as suas fragilidades, Ele pode fazer bem a muita gente. Tenha o seu coração disposto, disponível, aberto para Ele, e o algo mais que a gente não consegue fazer, Ele faz. Ele faz. O Espírito Santo é Deus que vive sobre a terra, e Ele faz essa terra ficar muito bonita, apesar de tudo, porque Ele se manifesta através dos que são dele. Segunda coisa que me chamou a atenção na leitura da palavra de hoje, é da primeira leitura, o trechinho do livro de Atos dos Apóstolos, que a gente ouviu. Esse trecho é bem conhecido, né? Porque conta para a gente como foi aquele dia de Pentecostes. Coisas muito especiais aconteceram. Algumas delas foram para aquele dia, não se repetem, mas outras são para sempre. Se repetem muitas vezes em toda a terra, também na vida da gente, quando a gente se deixa conduzir por Ele. São Lucas, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, diz que quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, eles saíram do lugar onde eles estavam fechados e foram para a rua e começaram a falar, e as pessoas em volta entendiam o que eles falavam, apesar de ser gente de tudo que é lugar que você possa imaginar daquele tempo, gente que falava línguas diferentes, gente que tinha costumes diferentes, gente diferente. Todo mundo entendeu. Algo muito grande, algo muito santo, algo muito especial está acontecendo aqui. A gente está entendendo, está chegando no coração da gente. Até hoje os estudiosos da Bíblia discutem para tentar entender como aconteceu esse milagre, e eles nunca chegam numa conclusão. Mas São Lucas, o autor de Atos, não diz para a gente como aconteceu o milagre, mas ele conta o segredo do milagre. Milagres não se fazem com receitas, tem que fazer isso, tem que mexer a mão assim, não, mas milagres têm segredos, e o segredo desse milagre, gente do mundo inteiro entendendo o que Deus queria dizer para eles, o segredo desse milagre está aí. Os apóstolos anunciavam as maravilhas de Deus. Irmãos, no dia de Pentecostes, as ideias de ninguém, as manias de ninguém, as prioridades de ninguém, o nome de ninguém estava no centro. Deus estava no centro. E quando Deus está no centro, e quando é para Ele que a gente olha, e quando é Ele que a gente busca, e quando é dele que a gente recebe, e quando é Ele que a gente deixa fazer, barreiras caem, as pessoas se entendem, a gente consegue chegar no coração do outro. Sabe, há muitos momentos na nossa vida em que a gente até queria que as coisas dessem certo, a gente queria ajudar, a gente queria, num primeiro momento pelo menos, chegar no coração do outro, mas como no centro está o que a gente pensa, os julgamentos que a gente faz, as prioridades da gente, o que a gente acha que tem que ser, e sei lá mais o que, chega uma hora em que a gente, ao invés de conseguir chegar no outro, a gente acaba se afastando mais. Chega uma hora em que a gente não se entende, porque a gente começa a brigar uns com os outros pelo lugar no centro. Quando a gente abre mão desse lugar, quando a gente abre mão de que seja do jeito da gente, ou que as ideias da gente estejam em primeiro lugar, ou que as prioridades da gente sejam prioridades de todos,
quando a gente abre mão das manias da gente, quando o que a gente deseja é que Deus esteja no centro, Ele prevaleça, Ele faça do jeito que Ele desejar, quando a gente permite que, como no dia de Pentecostes, Ele esteja em primeiro lugar e as maravilhas dEle aconteçam, todo o resto vai para o lugar. E a gente consegue chegar no coração das pessoas, e a gente consegue se fazer entender, e elas também entendem a gente, porque sabe, quando antes de falar às pessoas, como no dia de Pentecostes, a gente fala com Deus, e a gente recebe algo de Deus, mesmo quando a gente não tem uma boa fala, uma boa conversa, não precisa, as pessoas veem que há transparência na nossa alma, as pessoas veem que há algo que não é só nosso, algo que a gente recebeu dele, e que é precioso, e que é importante para a gente, e que a gente quer dividir com elas. O segredo de Pentecostes é Deus no centro. O segredo de Pentecostes é que ninguém estava falando das suas coisas, do que tinha feito, ou do que achava que tinha que ser. Todos estavam falando encantados das maravilhas de Deus. E quando a gente se encanta com Ele, e não com a gente mesmo, tudo muda, o ambiente ao redor da gente muda. Quando a gente se aproxima de Deus, bendizendo a Ele, adorando a Ele, reconhecendo que Ele faz coisas lindas, perfeitas, maravilhosas, quando a gente se aproxima de Deus, depois a gente consegue se aproximar uns dos outros. Esse foi o segredo de Pentecostes. Quem sabe hoje, na nossa casa, nesse nosso Brasil, nesse nosso mundo que está sendo dilacerado por discórdias, confusões, mentiras, o que a gente está precisando não é um arranjo político, não é um salvador da pátria, não é que as pessoas tenham modas novas e cada vez interessantes. Quem sabe o que a gente não está precisando é que Deus volte para o centro. Quem sabe o que a gente não está precisando é de um Pentecostes, em que a gente seja capaz de abrir mão de que o nosso eu prevaleça, para que Ele prevaleça, do jeito dEle, do jeito que só Ele é capaz de fazer. A bem-aventurada Helena Guerra disse um dia: se nós voltarmos ao Espírito Santo, Ele voltará para nós. Irmãos, esse nosso mundo, aos nossos olhos às vezes tão feio, precisa voltar ao Espírito Santo. Ele reside aqui, precisa voltar a ouvi-lo, a desejá-lo, e aí Ele vai voltar para nós, e aí Ele vai crescer no meio de nós, e aí Ele vai transbordar e vai se manifestar, curando, salvando, reconciliando, perdoando, salvando. E esse mundo que já é bonito, porque Ele mora aqui, esse mundo vai brilhar com a beleza dEle. Não é trabalho das nossas mãos, é o trabalho que Ele faz na gente. A gente cresce imaginando que o melhor da nossa vida e o melhor que a gente pode fazer é sempre fruto das nossas mãos, sabe? A gente molda tudo. O melhor na nossa vida e o que de melhor a gente pode dar às pessoas é o que Ele faz na gente. Quando Ele está no centro, quando Ele tem a palavra, quando Ele move os corações. Isso é Pentecostes, e isso é necessário hoje, e Deus pode fazer e deseja fazer isso mais uma vez no dia de hoje. Pentecostes é para já, não foi para ontem e não pode ficar para amanhã, porque nós temos necessidade do Espírito de Deus vivendo em nós e trabalhando em nós
edificando a nossa vida cada dia de novo. O segredo do milagre de Pentecostes é só esse: homens que se voltaram para Deus, homens cheios de Deus, depois conseguiram alcançar o mundo, quebrar barreiras, derreter corações, porque o Espírito Santo transbordava deles. Primeiro, a gente precisa voltar para Ele, para que Ele volte a se manifestar do jeito que Ele pode e quer fazer através da gente. Queria convidar você a gente fazer uma oração um pouquinho diferente hoje, porque ao longo da nossa vida nós recebemos do Senhor, através da igreja, muitas graças. Só que a gente recebe muito e perde muito, né? A gente recebe com uma mão e deixa escapulir com a outra. Bom, a maior de todas é o nosso batismo. Nesse dia você foi enxertado em Cristo Jesus, é o que São Paulo diz. Eu agora, para desanuviar um pouco a cabeça, eu ganhei uma plantinha e eu estou cuidando da plantinha. Eu estou adorando, né? Eu estou vendo, olha, a vez que eu vi a primeira folha nascer, eu fiquei orgulhoso, né? Que beleza, agora estão nascendo mais 3. Eu falei, olha, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Estão nascendo mais alto que as outras. Eu falei, é sempre, eles têm que estar sempre mais altos, né? Estou adorando aquilo, né? Mas olha, São Paulo diz, no dia do nosso batismo, nós somos um galho seco, enxertado numa videira cheia de seiva, e que aos pouquinhos vai trazendo vida para a gente. Cristo Jesus, Ele é a videira, nós somos os ramos. Olha que graça, maior do que essa não tem. Mas no dia da nossa crisma, nós também recebemos uma graça imensa, porque se plenifica na nossa alma a capacitação, o dom, a força do Espírito Santo, para que a gente possa ser instrumento dele nessa terra. Crisma quer dizer unção. No dia da sua crisma, você foi ungido por Deus com algo novo do Espírito Santo para transbordar. O problema é que a gente sabe que nem sempre acontece assim, né? Alguns de nós, poucos nessa missa, eu acho que quase ninguém passou por isso, mas alguns de nós ainda são do tempo em que o bispo chegava na paróquia, aí as mães pegavam as crianças com 7 aninhos, 6 anos, vamos lá, vestiam a roupinha da criança, as crianças entravam na fila, o bispo ia lá, né? Pronto, está crismado. E a pessoa só sabia que tinha sido crismada, mas não sabia o que tinha ganho, né? Mas isso já tem muito tempo, acho que nenhum de vocês pegou isso não se denuncie, né? Eu acho que a maioria dos que estão aqui já são do tempo em que a gente se crismou, jovem, adolescente, e aí, como acontece muitas vezes, a gente crisma, mas depois o mundo seduz a gente, e a gente... né? Uma vez eu estava lendo um dia desses um livro de um padre lá nos Estados Unidos, que recebeu uma igreja de um bispo, uma igreja bonita, enorme, mas velha, sabe? E mal cuidada, e o padre foi reclamar com o bispo, senhor bispo, o senhor me deu uma furada, né? Porque a igreja é grande, é bonita, mas está toda ruim, e tem coisa caindo. Seu bispo, lá no alto da igreja tem um ninho de morcegos, eles ficam voando às vezes durante a missa. E aí o bispo ouviu e falou, olha, o resto eu não sei, mas os morcegos é fácil, crisma eles que eles vão embora da igreja. Às vezes acontece. Pois é. Só que a gente cresce, a vida bate na gente, e Deus abençoe a vida quando ela bate na gente, porque ela bate e amolece a gente, e aí a gente descobre que pode voltar. Que bom. Mas irmãos, hoje, dia de Pentecostes, a gente podia pedir ao Senhor que renovasse na nossa vida a graça que a gente recebeu na nossa crisma. Pentecostes, na nossa crisma, é como se a gente o vivesse, é o momento em que a gente deve começar a dar frutos para Deus, a manifestar o Espírito Santo para o bem de todos. E se não foi assim, pode ser a partir de agora.
E se a gente pedir, Senhor, como naquele dia em que eu fui crismado, renova essa graça hoje na minha vida. Eu quero, hoje eu entendo o quanto eu preciso. Renova isso dentro de mim. Ele renova. Nosso Deus renova todas as coisas, até graças que foram mal cuidadas, maltratadas. Ah, mas eu não sou crismado, padre. Então você pode fazer essa oração com o desejo do dia da sua crisma. Quem sabe um dia você se anima, ou você, se não pode hoje, venha poder um dia, e você pode dizer ao Senhor: Senhor, olha, eu ainda não fui crismado, mas isso aqui dentro eu quero viver já, hoje, eu preciso disso hoje. Eu não posso esperar mais 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu preciso já experimentar isso dentro de mim hoje. E hoje, Pentecostes, irmãos, não é para ser só uma lembrança. Deus nos livre disso. A igreja não vive de lembranças, a igreja vive do poder real de Deus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu hoje de manhã estava escrevendo uma mensagenzinha para uma das pessoas que estava em 1967, no início da renovação carismática na igreja católica, lá nos Estados Unidos. Essa pessoa está na Terra Santa com uma peregrinação, temos pessoas em comum, e eu amo muito, é uma senhora, meu Deus do céu, dá vontade de trazer para casa. E eu mandei uma mensagem para ela: olha, rezo sempre por você, e quero agradecer a você e aos jovens que estavam naquele fim de semana e que se abriram para clamar o Espírito Santo de um modo novo, e que foi transformador para a igreja inteira. Eu quero agradecer a você e aqueles jovens, porque por causa da ousadia e da oração de vocês, os meus dias de Pentecostes são diferentes, eles são muito reais. Se alguém acha que o dia de hoje é uma lembrança do que passou, eu não sei, nem quero saber. Não. Para mim não, para a igreja, o dia de hoje é dia para a gente viver de novo o que Deus tem, o que jorra do coração dele, irmãos, é para sempre. Os dons de Deus são irrevogáveis. Cabe a gente agora mergulhar nesse rio de graça e de bondade, água viva que é o Espírito Santo. Pentecostes para a gente aqui tem que ser sempre um domingo especial, porque é real, não é uma lembrança, é o que a gente está vivendo, e a gente quer viver isso no tempo e um dia na eternidade, a nossa comunhão viva com o Espírito de Deus que habita em nós. Então eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente renovar os votos, as graças da nossa crisma, para que o Espírito de Deus se manifeste em nós, através de nós, para o bem de muitos, para o bem de todos que o Senhor vai colocando ao nosso lado. Convido você a nós iniciarmos a oração, rezando uma pequena oração que foi feita há mais de 50 anos atrás, por um grande homem de Deus, o Papa São João 23, no momento em que a igreja precisava de fôlego novo, ardor novo para evangelizar. Ele rezou essa oração. Então façamos também hoje a oração que um dia foi feita por São João 23, todos juntos. Renova, Senhor, as tuas maravilhas no nosso tempo, como em um novo Pentecostes. Concede à tua igreja que, unida em um só Espírito e perseverante em oração com Maria, a mãe de Jesus, e seguindo a condução de Pedro, possa apressar o reino do nosso divino Salvador, reino de verdade e de justiça, reino de amor e de paz. Amém. Irmãos, no dia da nossa crisma, nós renovamos a nossa fé batismal. Também na celebração da vigília pascal, nós fazemos o mesmo gesto. Hoje, celebrando a festa de Pentecostes e desejosos de manter acesa a chama da fé
que o Espírito Santo acendeu em nossos corações, vamos novamente renunciar ao demônio e suas obras, e vamos manifestar nossa adesão ao plano salvador de Deus. Por isso, irmãos, eu vos pergunto, para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que pelo sacramento da confirmação vos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Creio. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Meus irmãos, esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, irmãos e irmãs, vamos ratificar o compromisso que assumimos com Deus no dia da nossa crisma. Digamos todos juntos: eu desejo renovar e ratificar o sacramento da crisma, no qual recebi o Espírito Santo, o dom de Deus. Senhor, batiza-me no teu Espírito hoje. Disseste que todos aqueles que pedissem o teu Espírito com fé o receberiam. Eu te agradeço por enviar teu Santo Espírito para ser mais ativo em minha vida, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, que nos ensinou a não permitir que se apague o dom de Deus que recebemos, pedimos que os dons do Espírito Santo sejam colocados em ação na nossa vida. Pedimos os dons para a nossa santificação e para o nosso serviço cristão. Rezemos. Como espírito de sabedoria, vem Espírito Santo. Como espírito de conhecimento, vem Espírito Santo. Como espírito de inteligência, vem Espírito Santo. Como espírito de conselho, vem Espírito Santo. Como espírito de fortaleza, vem Espírito Santo. Como espírito de piedade, vem Espírito Santo. Como espírito de temor de Deus, vem Espírito Santo. para que tenhamos palavras de sabedoria, vem Espírito Santo. para que tenhamos palavras de conhecimento, vem Espírito Santo. para que tenhamos fé carismática, vem Espírito Santo. para que tenhamos dons de cura, vem Espírito Santo. para que possamos nos mover em milagres, vem Espírito Santo. para que tenhamos o dom da profecia, vem Espírito Santo. para que tenhamos o discernimento dos espíritos, vem Espírito Santo. para que tenhamos o dom de línguas, vem Espírito Santo. para que tenhamos o dom de interpretar as línguas. vem Espírito Santo. Peçamos todos agora, irmãos, a uma só voz, o dom perfeito de Deus, o Espírito Santo,
e todos os dons que Ele mesmo nos oferece ao encher nossos corações. Oremos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém.